Olá galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Cinco, galera. E hoje, como de praxe, toda quarta-feira é dia de análise aqui no canal e vamos analisar o episódio 5 da quarta e última temporada de Nanatsu no Taizai. Um episódio muito bacana, um episódio bem legal, a animação estava ok, mas as cenas de luta estavam muito boas, algumas cenas bugadas ali e tal, os traços ruins. Mas tirando isso, é um episódio muito legal, muito bom, que nos mostrou a verdadeira faceta do Mael. Mael totalmente sedento por vingança em cima do Golter. Vamos entender tudo isso, todos os detalhes neste vídeo a partir de agora, galera. Mas antes, peço para vocês, deixe o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Deixe seus comentários também acerca desse episódio e se inscrevam no canal ativando o sininho das notificações. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Clica lá, ativa o sininho, coloque em todas as notificações para receber todas as notificações dos vídeos que vão chegar aqui no Nerd Sem Óculos. Beleza, galera? E além disso, aqui na descrição, siga também o meu Twitter e meu Instagram e também o site do Anicafé, o parceiraço aqui do canal, onde você encontra reviews de animes, detalhes sobre produções, muitos podcasts também bem bacanas que saem por lá. Então acessem o link que está na descrição para você poder ir lá conferir e ler todas as matérias daqui, galera. É show de bola, beleza, galera? Então vamos lá analisar esse episódio número 5 de Nanatsu no Taizai, que começa com um flashback ali do episódio passado, como é que é de praxe em Nanatsu no Taizai, onde mostra o que aconteceu no episódio passado, culminando na aparição do Mael. Mael aparecendo ali, se descobrindo que o Starossa na verdade é o Mael, e que o Starossa nunca existiu. O Mael que apareceu ali, aparecendo naquilo tudo ali, naquela descoberta, que foi, para quem viu o anime, bastante impactante. Para quem leu o mangá sabe que já aconteceu isso, como é o meu caso, mas ali foi bem interessante como foi demonstrado, né? A partir depois da abertura, temos um diálogo, do King. O King questiona sobre as asas que apareceram no Starossa, perguntam assim, que raios é esse do Starossa aí, coisa do tipo. E o Golter disse que Starossa nunca existiu, e aquilo ali é a aparência verdadeira, a aparência original dele, o Mael dos 4 arcanjos. E o King fica pensando ali, fica sem entender o que realmente está acontecendo ali naquela situação, né? E aí, toda aquela desenrola dos acontecimentos mostram que o Tarmiel e o Sariel estão ali embasbacados por conta do Mael estar vivo, Depois daquela magia enorme, aquele poder enorme que o Golter original, o mandamento do altruísmo, colocou em cima de todas as pessoas que estavam participando da guerra de 3.000 anos atrás, entre Estigma, ali praticamente o clã das deusas, contra o clã dos demônios. E aí você tinha eles pensavam que o Mael tinha morrido. Só que na verdade não, o Mael não estava morto, ele estava apenas numa outra carcaça, por assim dizer, que é o próprio Starossa, E aí, depois dessa cena, o Mael começa a ter um flashback do passado, onde mostra a luta dele que tem contra os demônios e as lembranças que ele tem em torno do Rio do Shell. Porque não sei se vocês lembram da temporada passada, segunda temporada também, que o Starossa tinha uma coisa de irmandade com o Meliodas, Algo que poderia ser como um ídolo. O Meliodas era um ídolo para ele. Que na verdade o Meliodas foi substituído pelo Rio do Shell. O Rio do Shell ali que era a verdadeira situação que o Mael deveria estar pensando, que ele tinha orgulho do irmão do Rio do Shell, que o Rio do Shell era um cara que ele tinha orgulho de seu irmão, de seu irmão mais velho, de ser um cara na qual ele sente vontade de ser quando ficar maior, mais adulto e tal. Aqui mostra o flashback dele basicamente ali como um adolescente, basicamente. E ali você tem toda a situação dele lembrando disso tudo, O flashback começa a vir à tona por conta da volta dele, do próprio Mael, e as lembranças que vão se sucedendo em torno dessa situação toda, que é bem interessante também, E aí, passado esse flashback, todas essas lembranças, essas lutas que ele teve ali, é mostrado ali que o Golter, ele começa a falar no presente, começa a falar que
toda a responsabilidade do que aconteceu com o Mael ter se tornado Starost e todo o desenrolar dos acontecimentos foi culpa dele. Ele assume toda a responsabilidade. Até porque também o Golter original já está morto. Ele morreu por conta de ter usado uma magia tão poderosa a ponto de afetar todos, inclusive o Rei dos Demônios. Então é bem interessante e bem legal entendermos tudo isso, né? E essa situação que foi desenrolada nesse episódio, né? E aí o Mael, ele fica puto e vai pra cima do Golter e arrebenta na porrada o Golter. E ele soca, quebra, vai socando, batendo o Mael totalmente alterado. E aí você percebe que o olho se não me engano, da esquerda, se não me falha a memória, ele tá com aquele símbolo do clã das deusas, mas o direito está com com o negro, né? Preenchendo a pálpebra, a íris, na verdade, com aquele símbolo do clã dos demônios, né? Porque mal ou bem ainda, o Mael ainda está em posse de alguns mandamentos, como o mandamento do amor, que era dele, ou da verdade, que era do próprio daquele camarada que até esqueci o nome dele lá, que destruiu quando se tornava pedra, e também ele derrotou o Monspier e pegou o mandamento dele também. Então ele naturalmente tem essa situação, ele tem 3 mandamentos ali com ele, e por conta disso ele ainda tá com aquele lado dele de demônio, algo como possessão, algo como algo que poder ali que tem em torno dos 10 mandamentos, em torno do Rei dos Demônios, naturalmente, né? E aí, toda a situação desenrolada, e o Golter explica o motivo, porque o Mael, ele pergunta, antes de acabar com ele, na verdade, né? O Mael pergunta por que ele fez isso, por que ele fez isso contra ele, né? E o Golter explica que foi por conta de equilibrar as forças entre o clã das deusas e o clã dos demônios. Por quê? Não sei se vocês se lembram que o clã das deusas, a própria estigma ali, destruiu milhares de demônios. O próprio Ridoshell, no começo da terceira temporada, ele prende muitos dos demônios e os mata dentro daquele cristal que ele invoca ali, e mata inclusive a irmã da Deriere. Então muitos dos demônios foram mortos, e aí causou um desequilíbrio de forças. E aí o Golter fez justamente isso para quê? O Mael, como um personagem, uma pessoa na qual tem grande poder, ele seria de grande ajuda, entre aspas, para o clã dos demônios, até porque existiriam desequilíbrios muito grandes de forças em torno da destruição da maior parte dos demônios que estavam ali, né, naturalmente, em toda aquela situação. Então é bem legal, bem interessante entre isso ser falado, além do que esse equilíbrio entre clã dos demônios e clã das deusas é de suma importância, tudo porque vai existir um evento mais na frente do mangá que vai explicar mais ou menos isso, e vocês vão entender, não vou dar spoiler daqui, mas isso já é um indício de alguns detalhes que isso vai acontecer mais à frente, perto do final do anime de Nanatsu no Taizai, que é bem interessante a gente entender, né? E aí, o Mael não quer saber disso, ele quer porque quer a vingança em cima do Golter, né? Por ele ter feito tantas atrocidades contra ele e ter acabado com a vida dele, se transformado no Starosta, de ser um demônio, coisa do tipo e tal, e ele quer fazer sofrer. Só que ele descobre que o Golter ali, que aquele Golter não é o Golter original, porque o Golter original já está morto, como eu falei anteriormente. Aquilo é apenas uma marionete criada pelo Golter original para poder ajudar. E também as questões em torno dele vai ser explicado mais pra frente também nos próximos episódios. Então não vou falar a respeito da marionete Golter aqui. Vou deixar mais à frente do anime, quando tiver a situação, eu vou explicar mais para vocês. E aí descobre que o braço dele tá oco, né? Mas é bem estranho essa cena, porque tipo assim, o Golter, ele é um boneco. E quando o Mael quebra o braço dele, parte do braço dele, está oco. Mas ele tá sangrando na cabeça. Então não faz muito sentido, já que um boneco, ele é oco, não tem nada por dentro, como é que pode sair sangue? Coisas que Nanatsu no Taizai não explica, mas é um detalhe que eu fiquei pensando e que não faz muito sentido, né, nessa situação. Mas ok, faz parte, a gente entende. E aí,
toda aqui a situação, o Mael ia matar mesmo o Golter, destruir o boneco do Golter ali. Só que o King intervém, o King ataca o Mael nessa cena. E aí, galera, o Mael impede, ele começa a usar um poder ali e tal. E depois dessa cena, dessa luta entre o King e o Mael, a Deriere aproveita essa situação para salvar, junto com o Hawk, a Elizabeth, que está caída ali no chão. E aí eles começam a ter uma conversa bem legal, bem interessante dele. Ele começa a entender realmente de fato por que o Mael tá fazendo aquilo ali, uma sede de vingança que ele quer, porque quer fazer. Ela lembra lá da terceira temporada, na temporada passada, que ela teve a forma Indra dela e do Monspier por conta de querer a vingança, por conta de ter matado todos aqueles demônios, inclusive a sua irmã, o Ridoshel, enganou ali e matou a irmã da Deriere e muitos dos demônios que estavam ali. E aí ela começa a entender por que o Mael tá fazendo aquilo ali. Ele entende a tristeza dele, entende tudo aquilo que ele tá passando. A Elizabeth começa a ficar meio chorosa ali também no momento. E começa a entender também o ponto de vista da Deriere em torno do assunto, né? E aí o Golter começa a falar que por conta desse ódio, dessa sede de vingança que o Mael tá querendo contra ele, contra todos que estavam ali, isso está fazendo aflorar cada vez mais o poder demoníaco dele. Naturalmente está com 3 mandamentos dentro de si, e as 4 asas que ele tem, 2 delas se tornam negras, se tornam escuras. Então ele está cedendo ao ódio que está tendo ali pelo Golter e por todos que estavam ali, né? E aí o Sariel e o Tarmiel conversam ali com o Mael não quer saber do que estão falando e coisas do tipo, porque ele não quer entender nada, ele quer derrotar, ele quer a vingança em cima da situação. E aí começa uma batalha muito interessante e muito bem animada, por sinal, entre o Mael, o Sariel, o Tarmiel e o King, enfrentando entre si todos eles aí. E galera, uma batalha muito boa, muito legal, muito interessante, e que resume muito bem o que foi esse episódio e o que foi essa cena, que foi uma animação bem legal, de poderes, de ataques e afins, bem legal. E a Deriere começa a atacar o Mael com tudo. Ela sai ali onde estava a Elizabeth, depois de ter essa conversa que eu falei anteriormente, e então ela sai para atacar o Mael, né? E essa cena de batalha é muito boa, galera, e eu devo aqui falar para vocês que essa cena de batalha, essa animação dessa batalha foi animada pelo grande animador Hironori Tanaka, que é um dos melhores animadores de animes do Japão e tal. Pra você ter uma ideia, né, ele foi responsável por animar, foi o diretor do episódio 13 de Jujutsu Kaisen, que foi um episódio incrível, extremamente fluido nas batalhas. Inclusive também ele animou algumas cenas de batalhas que ficaram incríveis naquela cena, no episódio de Jujutsu Kaisen. Então é um cara muito experiente, muito importante, e essa cena aqui de batalha foi animada por ele, ficou incrível, galera, ficou muito boa mesmo. Dos últimos tempos, eu imagino uma das melhores de Nanatsu Taizai, inclusive de poder, questão de batalha. Foi muito legal essa cena de batalha que teve nesse episódio, né? Inclusive, muito parabéns pro Hironori Tanaka, que foi um camarada incrível para esse episódio, que é um camarada que eu não conhecia, foi falado por mim, pelo Jacó, que é um cara muito inteligente, que sabe da indústria de animes também, um cara muito, muito legal, um amigo meu também, que falou também a respeito disso, que ele é. E eu vou deixar também um Twitter aqui na descrição dele, para poder vocês conferirem também, que o cara também analisa muito bem cenas de anime, e o cara é incrível também nessa situação. Mas voltando pro episódio, galera, você tem essa batalha entre ambos ali, e a Deriere senta a porrada no Mael, né? Começa a dar o soco, né? Com aquele poder dela, que ela, quanto mais ataca, mais dano dá, e mais forte ela fica também naquela situação. E, né? Só que o Mael, ele revida a Deriere e a mata, né? Ele transpassa o último coração que ela tem, porque os demônios têm 8 corações, né? Os demônios principais têm 8 corações ali.
Porém, a Deriere sacrificou 7 quando ela teve a forma Indra dela, lá no começo da terceira temporada, naquela guerra de 3.000 anos atrás. Tanto ela quanto o Mospier só tinha um coração. Por isso que o Mospier morreu na batalha contra o Starossa. E a Deriere morreu agora, trespassando o poder do Mael, trespassando o coração da Deriere. E o Mael começa a proferir lá mais palavras lá, para poder tirar o mandamento dela. E retirou o mandamento e o absorveu. O Mael absorveu o mandamento que estava com a Deriere e ele começa a brilhar ali do nada e provavelmente tem uma nova forma ali do Mael. Que forma será essa? Que poder será esse que ele vai adquirir a partir de adquirir esse mandamento da Deriere? No total tem 4 mandamentos agora. O do amor, o do silêncio, ou da verdade, e agora também a da Deriere, que eu me esqueci qual o mandamento que ela tem. Então, naturalmente, ela possui 4 mandamentos, ou seja, quase metade, 40% de mandamentos está com ele. Então, resta saber que poder que ele vai adquirir a partir de agora. E a Deriere, ela morreu, né, nesse episódio. Infelizmente, a Deriere morre, mas a Elizabeth dá um conforto para ela, dá uma coisa bem legal, que ela começa a lembrar do Mospier, né? Tem uma lembrança do Mospier quando eles, né, nos tempos antigos, de 3.000 anos atrás, que eles tinham uma amizade muito boa e também o poder, eles tinham uma proximidade muito grande, e o Mospier claramente tinha sentimentos pela Deriere, né? Mas ele não podia confessar, porque eu acredito muito que seja por conta do mandamento do silêncio que era dele. Então, naturalmente, ele não poderia falar que ele a amava, né? Mas tudo dava a entender que o Mospier amava a Deriere. E a Elizabeth chora nesse momento, né? Depois desse conforto para a Deriere, que a Deriere morreu. E ela olha chorando para a cena onde o Mael se transforma nessa nova criatura que vai surgir a partir do próximo episódio, galera. E o episódio termina desta maneira. Um episódio incrível, muito legal esse episódio. Uma animação nas batalhas foram muito boas. Mais uma vez, Hironori Tanaka, um cara muito bom, um dos melhores animadores da indústria, esteve nesse episódio, animou algumas cenas e incrível, galera. Muito legal, muito bom essa cena de animação. E vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, que se chegar onde eu imagino que chegue, vai ter grandes surpresas aí nesse próximo episódio número 6, que semana que vem estarei de volta para analisar, galera. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise desse episódio 5 da 4ª temporada da Nanatsu no Taizai, galera. Mais uma vez, deixem o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Deixe seus comentários a respeito desse assunto e se inscrevam no canal para mais vídeos de Nanatsu no Taizai. E também, galera, muito importante, me sigam nas redes sociais, galera, Instagram e Twitter, aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários, para a gente trocar uma ideia melhor. E por lá também eu divulgo outras notícias, outra novidade. Por lá também você pode ser notificado por novos vídeos, sem depender do YouTube, mas lá também você pode conferir os novos vídeos do canal, as notificações de novos vídeos quando sair aqui no canal. Beleza, galera? Então, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, essa minha análise. Então, valeu. Até a próxima, galera. Eu fui e tchau.